Olá, meninos! Como vocês estão? Que a Carol tá morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai continuar falando sobre tecnologias de comunicação. Então, a aula passada a gente falou sobre o telefone, que a gente fez o telefone sem fio. E hoje a gente vai contar a história do computador, a história do computador e da internet, né? Que o computador é essencial. Imagine a gente nessa época de pandemia, sem o computador, sem a internet, para a gente assistir nossas aulas, para a gente se comunicar, matar um pouquinho a saudade, não é verdade? Então, o computador nem sempre foi assim, o computador nem sempre existiu, assim como o rádio nem sempre existiu, o telefone nem sempre existiu, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o computador, como ele chegou até aqui, como ele acabou sendo uma ferramenta tão útil e tão utilizada que liga o mundo. Então, o computador é essencial para a comunicação mundial. Hoje o mundo está conectado, está globalizado, principalmente pela era da informação dos computadores, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre computadores, a história do computador, como é que foi que ele chegou aqui. Então, os computadores modernos que tem hoje nem sempre foram assim não, tá? Então, o computador ele passou a se evoluir, ele teve uma evolução no decorrer do tempo para poder chegar ao maquinário que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje. E ele passa a ser uma parte essencial para o mundo inteiro. Então, o primeiro instrumento que se tem para calcular de matemática é chamado ábaco, que é a nossa construção de hoje. É como se fosse uma calculadora, mas uma calculadora manual, que facilita as nossas contagens, certo? E ele surgiu na China, certo? Então, o primeiro instrumento de contagem ele surge na China. Já o filósofo e matemático Pascal, que era um grande matemático que a gente utiliza ele até hoje, apenas 18 anos, ele criou uma máquina que trabalhava com contabilidade, que contava sozinha, e chamou-se de Pascalina. Babbage, ele criou a primeira máquina de contar, que ela contava sozinha, certo? A gente colocava as informações iniciais e ela fazia toda a conta. Ele é considerado o pai do computador, justamente por conta dessa máquina. E tinha uma mulher que trabalhava com ele, certo? A Barbara King, que ela foi a nossa primeira programadora. Então, a primeira programadora que se tem registro é justamente uma mulher que fazia essas computabilidades junto com Babbage. Em 1946 surgiu o primeiro computador. E ele era tão grande que ele ocupava um prédio de 3 andares. Enorme. E é importante ressaltar que esse computador era só experimental, não estava acessível à população. Então, a população não tinha computador ainda, certo? Era só experimental. Em 1962 surgiu o primeiro videogame e ele era bem simples, era como se fosse pontinhos de luz numa tela e ele virou febre por todo mundo. Quem não gosta de um videogame que adora, certo? Nos anos 80 surgiu o primeiro computador acessível às pessoas. Detalhe, esse computador é extremamente caro, só as empresas mais ricas compraram esse maquinário. Então, não era tão acessível à população ainda. Já em 95, nos cinemas, surgiu o primeiro desenho totalmente feito no computador. Quem já ouviu falar do Toy Story? Eu acho que todo mundo, né? Foi uma revolução. Todo mundo queria assistir aquele desenho. E ele foi uma revolução, tanto na tecnologia da computação, de tela, assim também como no cinema, na televisão. Basicamente, as pessoas têm computadores em casa, praticamente todas as pessoas. E ele passa a ser um maquinário essencial para a melhoria na nossa vida de comunicação, certo? Então, hoje, nossa montagem, a gente vai montar a primeira forma, o primeiro instrumento de calcular que o homem fez para calcular, que foi o ábaco, que ele foi inventado justamente na China. Vamos lá? Para o nosso experimento de hoje, a gente vai precisar de uma caixinha, aquelas de ovo, certo? Que a daqui era transparente, mas vocês encontram ela mais comumente de papelão, aquela de plástico. Aqui vai se aproximar para vocês verem. E canudinhos, que eles podem vir coloridos já, ó. Aqui pegou um preto, pegou um canudinho normal, ó, branquinho. Aí a tia queria outra cor, certo? Aí a tia pintou de amarelo.
palitinhos de churrasco e massinha de modelar. Então, na caixinha de ovo, a tia fez furinhos, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3 furinhos. E vai dividir a massinha de modelar em 3 partes. Colocamos as 3 partes. Amassamos, ok? A gente vai, coloca os palitos, 3 palitinhos, ok? Legal, não é? Então, essa casinha aqui vai representar a unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do 1 a 9, certo? Essa vai representar a dezena e essa a centena, certo? Então, que são todas as casas de 100. Então, a gente vai... Eu acho que a maioria de vocês já viram, né? A gente consegue começar a ver essa contagem a partir do primeiro ano. Então, cada pecinha dessa tem que ter 9, certo? Então, a gente tem as pretinhas, representam 9 pecinhas de cada, representando a unidade. 9 pecinhas brancas, não sei se está dando para ver bem, mas tem branquinhas, ó, certo? 9 representando a dezena. E aqui as centenas pretas. Geralmente, o ábaco vem com uma travinha a mais, que é para representar um milhar, certo? Aqui a tia fez até centena, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou tirar. Se eu quiser representar o número 13, eu vou fazer com o preto e o branco, certo? Então, se eu quiser representar o número 13, eu vou colocar que ele tem 3 partezinhas de unidade e só uma partezinha de dezena. Então, 1 e 3 é o número 13. Não é bacana? Muito legal, não é? Então, isso era usado para calcular. E essa base do ábaco, ela foi utilizada justamente para criar a primeira calculadora, para criar a primeira linha de processamento. E hoje, o nosso computador que a gente tem, que funciona com a programação 001, certo? Então, é bem legal entender isso e ajuda muito na matemática. Façam, se divirtam. Vejam como fica bem mais fácil estudar matemática com ele, ok? Beijo da tia Carol. Tchau!